Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse é o meu primeiro vídeo e, como primeiro vídeo, já vou pedindo desculpa pela qualidade e porque eu estou narrando. Como vocês viram pelo título, esse é o melhor bolo de fubá do mundo, pelo menos eu considero assim, porque é um bolo feito com fubá cozido. Então, os ingredientes e a receita completa está aqui embaixo do box de informações. Então vamos começar. Então eu vou começar misturando os secos, que é o fubá, e o açúcar, que nesse caso eu usei 2 tipos de açúcar, porque o açúcar branco estava acabando. E eu vou misturando os secos aqui primeiro, mas isso é só porque eu gosto de fazer assim. E aí, depois que eu misturo, eu vou adicionando o leite aos poucos. Lembrando que essa mistura primeiro, você vai ter que utilizar uma panela para fazer essa mistura. E antes de levar ao fogo, tá bom? Aí depois que você consegue misturar o leite nessa massa, você vai adicionar o óleo. Eu coloquei um pouco menos de 1 xícara de óleo, né? Mas é opcional você completar a xícara, porque eu não gosto muito de óleo. Você pode usar óleo ou azeite. E então você dá uma envolvida nessa massa que já está bem líquida, tá? E daí, depois que tiver tudo prontinho, você vai levar ao fogo. E aí depende muito da potência aí do seu fogo e da panela que você tá usando. E mantenha ele no fogo de baixo para médio, sempre mexendo. É como se você estivesse fazendo uma polenta, para quem já fez. Mas você tem que mexer sempre para que não fique empelotado, tá bom? E aqui eu vou mexendo e você vê que ele já tá dando o ponto. Tá um pouco grossinho, mas continua mexendo para não empelotar, não ter gruminho. E aí já tá mais consistente. E daqui a pouquinho eu vou apagar esse fogo, porque senão queima a minha panela que é de inox, mas não é aquela qualidade, né? Então pode correr o risco de pegar e não é isso que eu quero. Então já tá mais firme, como vocês podem ver. E vou apagar o fogo e esperar 20 minutos. Com essa massa ela tem que descansar. E ela fica assim. Então você vai pegar os ovos, separar as gemas da clara e vai bater essa clara em ponto de neve. Você pode usar a batedeira. E aí quando ela já está nesse ponto, você vai adicionar as gemas. Você pode tirar essa coisinha branca que eu não tirei. Antigamente eu tirava, hoje em dia eu não tiro mais. E aí você vai misturar essas gemas nas claras em neve. Dessa maneira, até ficar tudo bem misturadinho, tá bom? E aí, depois que ela já tá desse jeitinho, você vai pegar a sua massa que já descansou por 20 minutos. Olha como é que ela fica, bem amarelinha. Então, você vai acrescentar aí nessa massa as claras batidas e já com as gemas que também foram batidas nessa mistura aí, pra ficar tudo certinho. E mexa com paciência, a massa vai estar um pouco mais firme. E você vai mexendo aí para envolver tudo muito bem e não tirar o ar das claras. Já que essa é a finalidade dela estar batida assim, em ponto de neve. Ou quase neve, né? Porque eu bati na mão, não tá assim tão neve. Certo? E vamos aí envolvendo
aos pouquinhos, com paciência. Então, depois que você misturou bem, ela ficou mais molinha e fica assim, ó. Só ter um pouquinho de paciência que tudo acontece. Né? Tá bem bonitinha aqui, ó, cremosinha. E agora nós vamos acrescentar o fermento, que são 2 colheres de sopa. Aí você mexe bem também para não encontrar gruminho de fermento mal misturado. Não sei se dá para utilizar outro tipo de fermento, porque eu nunca usei. Então, agora é só misturar muito bem isso daí para ficar homogêneo. E mãos à massa, literalmente, né? Vamos lá, mexendo sempre. Depois que você mexer bem, você vai precisar de uma forma. Eu tô usando uma tipo forma para pudim. E ela tá untada com óleo e enfarinhada com fubá. Eu prefiro fazer assim, sempre que dá para fazer utilizando o mesmo ingrediente da massa, eu prefiro. Então você nota que ela é uma massa um pouco mais consistente. Tá um pouquinho dificultoso aqui para colocar porque eu tô utilizando uma mão só, porque eu tô filmando com o celular com a outra. Mas aí você vai adaptando, né? Espalha bem ela, acomoda bem na forma, para não ficar um bolo torto, não crescer um lado mais que o outro. E aí é só levar ao forno que já deve estar pré-aquecido. O ideal é que você faça isso quando começar a bater as claras, já que eu bati a mão, então tem tempo para o forno ficar aquecido. O meu forno ele é elétrico e eu deixei ele pré-aquecido em 150 graus. E agora eu vou colocar ele para assar e vou elevar um pouquinho só a temperatura. O meu forno é elétrico, então você imagina aí no seu forno que não tem marcando a temperatura, onde mais ou menos fica o botão antes do médio, e coloca, porque é um fogo considerável como médio, eu acredito, né? Então aqui eu tô deixando em 175 graus e não abra o seu forno antes de 20 minutos que o bolo esteja assando, tá? Porque ele corre o risco de baixar, o que ele já estava mais altinho, e fica um bolo bem alto, por padrões da minha forma, pelo menos, né? A minha forma não é muito grande, acredito que ela tenha 23 centímetros de diâmetro, mas eu vou deixar aqui anotado o tamanho que eu tô usando. E o bolo ficou assim, fica bem bonito. E agora é só deixar esfriar. Ele levou em torno de 30 minutos para ficar desse jeito. Mas depende muito da potência do forno, como eu já havia dito. E também se é forno a gás, se é forno elétrico, né? Tudo depende do forno. Então eu vou deixar ele aqui, esfriar um pouquinho e já mostro como ele ficou. Olha aí. Já desenformei e eu virei ele com o auxílio de outro prato. Fica um bolo bem gostoso, aqui em casa a gente gosta bastante. Confesso que já tinha um tempo que eu não fazia esse bolo. E agora na quarentena resolvi pegar meu caderninho antigo e revisitar umas receitas que fazia bastante. Tem a opção para você polvilhar ele com açúcar e canela. Mas eu preferi não fazer assim, pra gente tomar com cafezinho. Então eu vou aqui partir um pedacinho para vocês verem como fica dentro. Melhor. Espera aí um pouquinho que eu vou pegar um pratinho que eu não peguei e vou mostrar para vocês. Olha como ele fica lindo e delicioso, diga-se de passagem. Faz aí na sua casa também. Fica bem fofinho, eu garanto. Olha só, que bonito, fofíssimo. Veja isso. Se não combina com um cafezinho preto, para quem gosta. Espero que você tenha gostado dessa receita. E se você fez, me conta aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, dá um like